Olá, tudo bem? Bailarinas e bailarinos apostos para nossa segunda videoaula, nossa segunda semana de aula online. E a Prof. Ju trouxe um assunto para nomenclatura da dança, história da dança 1 e 2, tá? Esse vídeo vai ser para esses 3 módulos da nossa formação de balé clássico. O assunto de hoje é pantomima. Oi, repita comigo. Pantomima. É um nome estranho, né? É um nome diferente, não é um nome muito comum aos nossos ouvidos. Porém, se você já assistiu bastante balé clássico, você já viu muita pantomima. Isso mesmo. A pantomima, ela é uma forma de contar e de se fazer entender uma história do balé de repertório. Dentro da dança clássica, a pantomima conta essa história para o público. O bailarino e a bailarina usam a pantomima para contar a história do balé que estão dançando. Então, a pantomima, ela é a arte de narrar com o corpo. Sim, nós usamos a pantomima dentro da dança, principalmente em 2 aspectos. Nós vamos usar os gestos para expressar o que o bailarino e a bailarina querem falar naquela cena, para contar aquele enredo, os gestos que envolvem todo o nosso corpo, né? E as expressões faciais. Aqui, ó, o nosso rosto conta, o nosso rosto diz o que a gente está sentindo. As nossas expressões, às vezes está lá longe, igual no palco do Centro Eventos, mas o nosso movimento corporal, somado à nossa expressão facial, fala muito, até de longe. A pantomima, então, ela é uma arte, né, uma linguagem corporal que se comunica através dos movimentos. Ela é considerada uma arte independente. Então, existem pantomimos, que são profissionais que, sem falar nada, fazem gestos e expressões faciais para divertir as pessoas ou contar alguma tragédia. Eles eram mais comuns antigamente, porém hoje existem poucos artistas nessa arte. A pantomima, ela é uma arte bem antiga. Ela surgiu lá na antiguidade clássica, lá nos teatros gregos e romanos. Então, esse povo que era muito artístico, ele conseguia se expressar através da arte, né? Eles criaram dentro desses teatros peças, enredos, onde eram contadas histórias, sempre com música junto, e os artistas no palco contavam essa história através de movimentos. Então já era um surgimento dessa pantomima, tá? Durante alguns anos, alguns séculos talvez, a pantomima, ela foi criticada pela Igreja Católica. Eles achavam que aquilo não era legal. Então, durante um bom tempo, ela passou sem ser apresentada e sem evoluir. Porém, numa época conhecida como Romantismo, que foi um movimento cultural, artístico, político e filosófico que aconteceu lá na Europa, lá pelo século XVIII, a pantomima ressurgiu com bastante força e a partir daí ela se tornou uma arte independente, mas deixou traços para o teatro. O teatro usa muito a pantomima e na dança, que a gente sabe também que usa muito a pantomima, tá? Então, esses traços ficaram até os dias de hoje, tá? Na dança clássica, quem trouxe a pantomima para os palcos foi esse nosso conhecido Jean-Georges Noverre. Noverre, ele, através do conceito de ballet de action, que foi aquele balé que contava histórias, que nós conhecemos hoje como balé de repertório,
trouxe a pantomima para os bailarinos. Ele não queria que os bailarinos simplesmente reproduzissem aqueles movimentos. O Noverre achava que o bailarino ele tinha que se entregar, que ele tinha que mergulhar de cabeça no personagem para fazer o público entender o que ele estava sentindo, a mensagem que ele estava passando. Então, como a gente já viu, o Noverre tirou máscaras, colocou figurinos mais leves e exigiu ação, exigiu movimento, exigiu expressão nessa dança. E expressão na dança, a gente está falando de pantomima. Olha essa imagem. Não precisa falar nada, né? A imagem diz por ela mesma, né? A gente consegue entender o que os personagens estão passando. Olha a face, olha a expressão facial desses dois bailarinos, olha os movimentos corporais, como eles dão vários sinais do que está querendo comunicar nesse momento, né? Existe no balé clássico, existe a mise-en-scène, que está aportuguesado, tá? A mise-en-scène, eles são pequenas performances teatrais que podem existir no início ou entre as cenas, né, do balé clássico. O mise-en-scène, ele não é falado também, é só através de gestos, e a pantomima ela é muito usada nesses momentos. No início de um balé, muitas vezes se conta, se faz essa encenação. Mise-en-scène tem a ver com cena, com presença de palco, com posicionamento de palco, e tem a ver com contar uma história através dos movimentos. E a pantomima está bem presente aqui. A dança, como meio de comunicação e como forma de expressar os sentimentos, exige isso do bailarino, exige que o bailarino consiga informar ao público através dessa linguagem corporal. E a pantomima, em qualquer lugar do mundo onde um balé vai ser dançado, o público vai entender o que aquele bailarino está querendo dizer no palco. Então, ela passa a ser uma linguagem universal. Em qualquer lugar do mundo que a bailarina colocar a mão no coração, o público vai entender que ela está querendo dizer amor. Seja aqui, seja na China, seja nos Estados Unidos, seja lá na Austrália. Então, a pantomima ela é considerada uma linguagem universal. Os movimentos são considerados uma linguagem universal dentro do balé. Aqui nós temos uma imagem bem representativa também da pantomima. Agora a prof vai passar um vídeo, eu gostaria que vocês assistissem com bastante atenção. Um vídeo bem curtinho. O que esse movimento quis dizer? Nesses dois balés de repertório, os bailarinos utilizaram uma forma de pantomima, girando os braços, ela faz um convite. Vamos dançar? Girando os braços, ela ordena, ela pede, ela solicita, vamos dançar? E a bailarina vai ao encontro dos outros e fala, vamos dançar. Num único movimento, nós tivemos 3 exemplos de como ele é usado no palco. E essa é a mímica, essa é a pantomima do dance, vamos dançar. Agora eu vou fazer um desafio. Eu vou colocar vários gestos aqui e eu quero que você tente adivinhar, tá? Eu já vou contar a resposta em seguida. Tenta adivinhar. Essa é uma mímica masculina e feminina do mesmo significado, né? Aqui nessa pantomima, os bailarinos estão dizendo dormindo, dormir. Acertou? E aqui, por favor, eu imploro, por favor, eu te peço.
Então estão acontecendo várias demonstrações desse gestual, que significa por favor. Aqui nós temos mais um bem conhecido, e nós aqui tanto o bailarino masculino quanto a bailarina estão mostrando o eu juro, eu prometo, uma mão no peito e a outra para cima com os dois dedinhos erguidos dizendo eu prometo, é um juramento, uma promessa. E esse vocês fazem bastante em casa para mãe, mas por quê? Por quê? Como assim? São o movimento que todo público vai entender que esse bailarino tá querendo dizer isso, né? Aqui, ó. Repulsa. Eu tô com medo, eu não quero, é medo. Estou me esquivando, tô tirando o meu corpo daquela situação ou daquela ameaça. Medo. Facinho, né? Eu estou ouvindo. Alguém está me chamando. Tem algo por vir por aí. Ouço passos, né? Ela está ouvindo. Esse movimento bem característico também de muitos balés. A bailarina estende os braços à frente e cruza suas mãos, dizendo morte. Eu estou pressentindo a morte, ou ele morreu. Isto pode nos causar a morte. Então, significa morte, tá? Sempre, não adianta fazer esse movimento que significa essa pantomima, que significa a morte, com a expressão do corpo, se o rosto não estiver dizendo nada. Vocês concordam comigo? Adianta estar com um sorrisão e trançar os braços à frente? Não vai significar morte. A pantomima exige expressão facial. Então, além de cruzar os braços, muito drama e muita expressão nesse rosto. Esse que é casamento. Eu estou noiva. Nós vamos nos casar. Ele me pediu em casamento. A bailarina apontando para o dedo e dizendo que existe um envolvimento ali, um casamento, né? Uma promessa de casar. Ou o casamento se aproxima. Ou ele pediu para casar comigo. Como ele pediu para casar contigo também? Então, existem várias formas de estar usando a mesma pantomima. Amor, love. Aqui pode ser um amor mais feliz, fantasioso, ou um amor mais dramático, ou até aqui um amor correspondido. Então, sempre que as mãos se voltam ao peito, nós estamos querendo representar amor com expressão facial, para estar comunicando isso. E esse que é o bebê, é a mãe, ela vai ter um filho, é a mãe, maternidade, bebê, tem a ver com esse contexto, tá? Esse movimento de embalar o bebezinho nos braços. Aqui tem dois mais comuns, né? Já tá até com a resposta aqui, que é o eu e o você. A gente usa durante o nosso dia, em outras ocasiões, esse gestual, né? Então ele é bem claro e não tem dúvida do que o bailarino está querendo dizer. Nós temos então esses gestos conhecidos no balé, utilizados no balé de repertório, renovados e repensados no romantismo e por Noverre. E eu gostaria que então da aula de hoje ficasse gravada essa palavrinha na cabeça de vocês. E fica uma tarefa aqui. Sempre que assistir alguma peça, algum balé de repertório, prestem atenção na pantomima. Vocês vão saber o que o bailarino está contando daquele enredo, tá? A tarefa de hoje é assistir um balé e prestar atenção na pantomima, tá bom? Fica aí a tarefa para o dia de hoje. Tem também uma outra coisa que a Prof. Ju não podia deixar de falar. Nós tivemos agora, na primeira semana do mês de junho, a Semana do Meio Ambiente.
Aqui a gente fala muito sobre o corpo, sobre movimento, né? O balé envolve isso, que é a nossa primeira casa. Nós temos a nossa primeira casa, que é o nosso corpo. Nós temos a nossa segunda casa, que é a nossa casinha lá de tijolo, de madeira, onde a gente dorme, onde a gente faz as refeições, onde a gente vive com a nossa família, né? E nós temos uma terceira casa. Então, a primeira casa é o corpo, a segunda casa é a casa e a terceira casa é o planeta. A gente não pode deixar de cuidar do planeta, bailarinas. Eu vou dizer aqui uma dica, mas antes eu preciso rever algumas outras. Eu espero que aí na casa de vocês já separem o lixo, que tenha um lixinho que seja o orgânico e tenha um outro que seja o reciclado, que sejam os materiais recicláveis, plástico, vidro. Isso não pode no lixo orgânico, tá? Isso tem que ser separado. Aqui em Joinville existe a coleta seletiva e ela tem que ser feita na casa de vocês. A segunda coisa é deixar de usar plástico. Tentar ir no mercado com uma sacolinha de pano, um outro tipo de sacola para carregar de papelão, mas evitar o plástico, evitar canudo, pratinho. Tenta tirar do dia a dia de vocês, da família de vocês, o plástico. Os nossos mares, a nossa casa planeta, tá cheia de plástico e ele demora horrores na natureza para se desfazer, né? A dica de hoje, a real dica que eu quero trazer, pensando que vocês já façam a dica 1 e a dica 2, é deixar uma sacolinha, uma caixinha, alguma coisa lá no banheiro. Repensar o lixo do banheiro. Existe o lixo onde a gente coloca caca, né? Que seria o papel higiênico para quem não pode jogar no vaso, o lenço umedecido, o cotonete usado, esse é o lixo caca. Porém, pensem quantas coisas que são recicláveis que nós colocamos nesse lixo. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Caixa de algodão, embalagem plástica, isso é plástico, gente, de lenço umedecido. Caixinha de sabonete, mais papelão. Plástico, o plástico do absorvente. Plástico. Papelão. Plástico. Vocês já imaginaram o tempo que isso aqui, ó, vai ficar lá no aterro sanitário até se desfazer? É um plástico duro. Isso aqui não pode ir no lixo caca do banheiro. Ele tem que ir nisso aqui, ó, embalagem de remédio. A prof colocou isso aqui por alguns dias. Porque senão, isso aqui seria todo misturado com o lixo caca e não pode, bailarinas. Esse lixo aqui, ele não fede. Você pode deixar lá do ladinho, escondidinho lá no seu banheiro e colocar todo esse material reunido aqui e a cada 15 dias joga lá no seu lixão de reciclável ou já sabe o dia que o caminhão passa e daí coloca isso aqui pra fora, tá? Essa é a nossa dica para cuidar da nossa super casa que é o planeta. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se encontra na semana que vem. Beijo, até mais!